Aí, para eu não começar lá na frente e você ficar perdido, se você for um que não veio, eu vou um repassozinho de novo. Beleza. Não, elogio. Então vamos lá. Alguma pergunta aí antes de iniciar? Antes de iniciar, não, né? Tem alguma pergunta aí antes? Não, né? Então, beleza. O que a gente está vendo aqui é polaridade, certo? Em resumo, a gente tem dois tipos de moléculas. Eu tenho ela polar e apolar, certo? E aí, tem até um detalhe do exercício que a gente corrigiu aqui, vou refazer que ficou um detalhezinho errado, porque a gente tem polaridade da molécula e polaridade da ligação. Da ligação. Aí vocês vão ver o exercício, essa coisinha faz a diferença, claro. Faltou, da minha parte, eu acredito, a interpretação do texto. Ler e entender o que o exercício quer. Beleza. Davi, eu não lembro, é porque a gente estava na tutoria, a gente já começou, se eu não me engano, a gente já tinha feito até a 10 na segunda passada. Isso aqui eu vou repassar alguns de novo, caso sua, porque eu e os meninos já fizeram um pouco para frente, já foram as dúvidas, beleza? Foi o 10, você lembra se foi o 10, não foi? E aí, vocês lembram qual que era que nós tinha feito lá? Sem ser na tutoria. Porque na tutoria nós começou de onde eu tinha parado em sala. Aí ficou a 4 pra vocês fazerem aqui, né? Falei, vou dar 4 desafio. Alguém fez? Fez aí? Tem que explicar para nós aqui. Meu Deus, esse textão aí. Vamos deixar combinar para segunda que vem? Pode ser? Se pudesse fazer um memezinho aqui no meio agora, tá. RIP, o professor. E eu renascendo na segunda. Mas essa é a vida. Cadê? Eu tô vendo. Não, ó. É saber lidar com o emocional. Deixa eu te falar. Você fez algum desenho aí? Parece que eu vi só escrita. Parece que tem uma partezinha da quadra que tem que desenhar, né? A geometria do menos eletronegativo, parece. Então, beleza. Isso. É bom desenhar, viu? Então, já que você acordou mais cedo, eu fico muito feliz. Ó, gracinha. Senti honrado agora, viu? Então, vamos lá. Por causa dos pontos, menino, eu sei disso. Deixa eu te falar. Não, sabe por quê? Talvez eu possa fazer ela valendo uma extrinha, né? Dependendo da prova e a nossa estiver. Entendeu? Então, beleza. Segunda-feira, por gentileza, me lembra, viu? Você não ter jogado seu serviço em vão. E não vai mesmo, não, porque eu vou ter que lembrar dela. Então, beleza. 10. Vou ser um pouquinho rápido aqui, viu? A 10 fala assim, ó, sobre o composto, sobre o átomo de flúor. Aí ele me deu a massa, né? Lembrando que a massa sempre é o valor maior e o número atômico é o valor menor. É incorreto afirmar-se que a resposta para a gente marcar que está incorreto referente ao flúor é a letra A, que ele fala assim, apresenta um elétron na última camada. O flúor é do grupo 17, todo mundo que é do grupo 17, que é halogênios, o que acontece? Eles têm 7 elétrons na última camada, não é um, eles têm 7. Por isso que a letra A está errada. Tanto que aqui fala a letra B, apresenta 2 níveis de energia, correto, sua eletronegatividade é alta, na verdade é a maior do flúor, forma um composto iônico com sódio, sim, que o sódio vai doar elétrons para o flúor, permanece na família 7A da tabela periódica chamada de halogênios. Lembrando que esse 7A é uma herança que a gente ainda tem dos hinos anteriores. Beleza. A 11, seguindo aí, a 11 ali, eu tenho uma molécula da água,
Em resumo, aquele bicho feio ali. Aí ele fala, a propriedade capaz de explicar a formação de polos na molécula representada é a eletronegatividade. Seria o monstrinho tipo, puxando os elétrons para ele. Não sei se dá para reparar, ainda tem uns elétrons aqui, ó, negativo, 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 negativo. E aí ele está puxando essas moléculas para ele, porque esse tipo de ligação é uma ligação polar, torna a molécula polar também. Beleza. Seguindo aí, questão 12. Na questão 12, ele fala lá assim, ó, a ligação química existente entre os átomos de cloro na molécula de gás cloro é do tipo, lembrando que quando fala gás cloro, ou gás nitrogênio, gás hidrogênio, você vai lembrar de o elemento 2, tipo assim, gás cloro é Cl2, Cl2. Então ela vai se ligar como Cl, ligação Cl. Porque o Cl é do grupo dos halogênios também, junto com o flúor. E aí ele só precisa de um elétron, então eles vão compartilhar isso aqui. A resposta certa é simples apolar. Certo aí, os meninos? Certo? Tá em biologia ou tá em química? Aqui está o detalhe, ó. Olha isso aqui, ó. Assinale a alternativa que apresenta compostos químicos que possuam, respectivamente, ligação covalente polar, ligação covalente apolar, ligação iônica. Ele está focado na ligação. Perdão também, viu? Porque a gente marcou a letra A. A letra A está correta em algumas situações. Eu vou fazer aqui, viu? Vou fazer aqui, depois vou passar outra aqui. A gente, quando tem a molécula da água, a ligação é polar mesmo. Apolar. Porque o oxigênio é mais eletronegativo, então ele puxa os elétrons. A densidade eletrônica é diferente da ligação. Essa ligação aqui, ela tem mais elétrons sendo puxados para cá. A densidade, a cor é diferente daqui. É o que a gente viu sobre polaridade de ligação. A água, as ligações são polares. E a molécula também, em resumo, é polar. Aí quando a gente vai analisar aqui, ele quer saber uma ligação covalente polar, então a gente tem a água, tanto na letra A, tanto na letra E. Porque as outras demais, CCl4, CCl4 é assim, ó, C e 4Cl ligado. Lembrando que o carbono faz 4 ligações. Quando eu pego a polaridade da ligação, ele quer saber se é polar. Essa ligação está puxando para cá. Ó. Essa aqui está puxando para cá. Essa aqui está puxando para cá. Nesse tipo de caso aqui, ela vai ser um tipo de ligação apolar. Não vai bater. O mesmo a gente tem para o CH4, tanto que anteriormente a gente estava falando sobre isso. Então, as únicas que vai sobrar para a gente é a letra A e a letra E. Agora, o tipo de ligação covalente apolar, quando a gente fala da ligação, na verdade, nem é por causa que isso aqui não, ó. O Cl, ele não tem elétrons não ligantes que ajuda a puxar a ligação. Então, esse tipo de ligação aqui, ela é apolar. E aí, quando eu pego a molécula para analisar, uma outra molécula para analisar, que é a segunda, tipo de ligação apolar, aí tem um problema, porque o carbono, CO2, ele é assim, ó. CO2, CO2, né? Ele é assim, ó. O carbono faz 4 ligações, o oxigênio faz 2. Só que o oxigênio, ele tem pares de elétrons não ligantes. Ele vai ter 4 pares de elétrons. 4 pares de elétrons não ligantes. Isso faz o quê? A ligação em si ser polar. Porque esse par de elétrons vai ajudar a puxar aqui. A molécula, se eu for analisar a molécula, ela é apolar. Mas a ligação é polar. Que tem uma diferença de densidade.
porque o oxigênio também é mais eletronegativo do que o carbono. Na escalinha lá, a gente tem o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. O oxigênio é o segundo mais eletronegativo. Então, na ligação, ele puxa. A ligação é polar para os dois lados. Ligação. A molécula é apolar. Mas ele quer saber de ligação. E aí, por que a gente vai ter que trocar A pela E? Porque o H2, que é um gás hidrogênio, ela tem ligação apolar. É a mesma análise que a gente fez aqui, ó, na anterior. Simples apolar. O que? Tipo de ligação. Simples apolar. Não tem densidade nenhum para os dois lados, porque é o mesmo elemento. Sacou aí? Por causa do detalhe da ligação. Ele quer saber uma ligação covalente. Sim, o hidrogênio vai fazer uma ligação covalente, que é compartilhamento, e é apolar, porque é uma molécula simples, é um gás, né? E aí depois ele pede uma iônica. Iônica é HCl. Fechou. De novo, essa molécula, essa que não vou nem falar, né, da água, mas CO2, NaCl, HCl, das moléculas que a gente está vendo aqui. E SO2 também, SO2 nem tanto, mas essas que eu falei são moléculas que vira e mexe, elas vão voltar para você para outros tipos de análise. Então, beleza, continua a nossa vida aqui. Então, a resposta certa da 13 não é a letra A, porque faltou o detalhe da ligação, viu, para corrigir. Nós viemos na tutoria e a gente justificou que era a letra A, pensando na molécula, mas o exercício que é ligação. Aqui que matou. Então, passa a ser a letra E, por causa da ligação, ela é apolar. Por causa da seguinte, a ligação covalente apolar. Seria o gás hidrogênio. Ligação apolar. Ah, você fala entre, tipo assim, HCl. Um exemplo. Eu sei que não é HCl, não. Não tem jeito, não. Pelo menos assim, aqui no ensino médio a gente não trabalha com isso, não. Pode ter algum caso específico de uma molécula bem... Mas não tem, não. Porque que acontece? Sempre quando eu tenho duas moléculas, uma ligando com a outra, geralmente vai ser quem? Um metal com ametal. Igual aqui, ó. K é um metal, Cl é ametal. H, a gente chama ele de metal, em resumo, e um ametal. Toda vez que eu tenho essas duas, o metal ele é bom para doar elétrons. Entendeu? Então, sempre. Aí você está perguntando se tem uma molécula diferente que ela pode ser apolar. Não vai ter como, porque sempre vai caracterizar o quê? Alguém vai ter que puxar elétrons de alguém. Então, ela sempre vai ter essa característica. Quer dizer, característica na iônica vai ser polar. Na iônica, né? Eu acho que eu confundi aqui já. Pergunta de novo. Não, mas aqui, ó. A gente chamou ela de ligação iônica. Um doou e um recebeu. Mas o tipo apolar, né? Não tem como não. Agora, igual com fórmula de novo, não vai ter como. Porque sempre vai ter um elemento com o outro, e aí sempre esse elemento que é diferente um do outro, um vai ter diferença de elétrons. Um vai ter um núcleo um pouquinho maior. O que torna uma molécula eletronegativa? É o tamanho do núcleo, que tem cargas positivas, puxando os elétrons dele e da molécula vizinha. Então, sempre eu vou ter se eu tiver duas moléculas diferentes, um vai ter um átomo um pouquinho maior que o outro, o núcleo, né? Então, sempre vai caracterizar polar. Beleza? Ligação. Seguindo. Tem mais exercício? Esses aqui eu acho que a gente não fez, né? Em sala. Aquele dia. Beleza. Observa a figura abaixo. H2O é uma molécula polar.
Aqui já está falando de molécula. Beleza. Você já tinha ouvido falar nisso já? Polar e apolar? Sem ser com o Murilo, claro. Antes da aula do Murilo? Você já tinha ouvido falar nessas coisas? Polar e apolar ou não? A gente vai estudar um outro negócio aqui, muito massa. Chama as interações das moléculas, sabe? Que aí casa junto com isso aqui. Na verdade, tá casando tudo, né? Mas assim, para ficar mais, do meu ponto de vista, mais interessante. Você tem a molécula aqui, que é a água, e ele vai falar assim, qual a molécula abaixo apresenta as mesmas características da água, em termos de polaridade? Qual é a resposta certa? B, né? Porque se eu for pegar o H2, que a gente acabou de ver, ela é uma molécula apolar. Se a gente pegar o CO2, que eu falei aqui para vocês, ó, o tipo de ligação, a ligação é polar, a ligação é polar, só que a molécula em si, ela é apolar. Porque a molécula é apolar, porque um vetor puxa para um lado, um para o outro. Então a molécula fica apolar. Agora a ligação ela é polar. O oxigênio é mais eletronegativo, puxa os elétrons para um lado. Depois puxa para o outro. A molécula é apolar. O CCl4 também. Você tem um carbono no meio, cloro, cloro, cloro e cloro. Então os vetores vão se cancelar ali. E também a diferença de eletronegatividade entre o carbono e o cloro é muito pouca. E a única que sobra é o nitrogênio. O nitrogênio eu vou ter ele assim, ó. N. E aí o nitrogênio ele tem 5 elétrons na última camada de valência. Aí um está aqui, outro está aqui, outro está aqui, 3, 4, 5. Esses outros dois estão aqui, ajuda o quê? A puxar também o vetor das ligações. Quando eu somo tudo, eu tenho um vetorzão maior, ele vai para cá. Ó. E aí torna a molécula polar igual a água. Beleza? Tudo bem, os meninos? Pergunta? Vamos embora. Vai lá. A água. A água eu tenho. O hidrogênio, ele é horrível puxar elétron. Ele não vai puxar, ele é de ninguém, tadinho. O oxigênio, ele é mais eletronegativo, ele é o segundo elemento mais eletronegativo. O nitrogênio é o terceiro. Essa regrinha aqui, ó, ela vai ser excelente, ela vai te ajudar bastante. Ajuda aí, Estevam. HFON, já comentei um dia sobre isso. Que é o hidrogênio ligado com flúor, o hidrogênio ligado com oxigênio e o hidrogênio ligado com nitrogênio. O que significa isso? Na escala, quem é mais forte em termos de puxar elétron seu e também dos outros elementos é o flúor. O segundo é o oxigênio e o terceiro é o nitrogênio. Então a gente praticamente tem as duas moléculas depois do flúor mais eletronegativo. O oxigênio vai puxar os elétrons para ele. Então ele vai puxar um vetorzinho para cá e um para cá. Se eu fosse fazer uma soma de vetores, a grosso modo seria eu puxar de um lado para o outro, vai ter um vetorzão puxando para cima. Então, quando eu não tenho diferença de vetor, a gente chama uma molécula de polar. Molécula de polar. A ligação também é polar nesse caso. Agora aqui, só para explicar mais direitinho aqui, eu tenho uma ligação puxando para um lado que é polar e para o outro. Seria um cabo de guerra, cada um puxando para um canto. A molécula não vai para canto nenhum. Então os vetores vão se cancelar. Essa molécula é apolar. Agora o nitrogênio, por que das opções que eu tenho anterior, ela é o que se justifica? H2 é um gás cloro, gás hidrogênio, H2 gás hidrogênio, ninguém puxa para lado nenhum, então ela é apolar. Ele quer saber com a mesma característica que temos de polaridade. A da água é polar.
O CO2, acabamos de justificar, é apolar. O CH4 também é apolar. A molécula central com carbono, com 4 cloros em volta. Então, ela não consegue puxar o carbono para canto nenhum. Então, ela fica polar também. O nitrogênio, como ele é o terceiro mais eletronegativo, então ele puxa todos os elétrons dos seus elementos vizinhos aqui, que está ligado com ele, para ele. Então, eu tenho uma setinha dessa aqui, ligação polar para cá, e essa para cá, uma para cá. Quando eu junto essas três ligações, ela vai dar um mi resultante, que a gente chama, esse vetor a gente chama mi resultante em química, que é, se eu puxar as ligações, a molécula também vai subir, igual ao oxigênio. Então, ela caracteriza também polar. Vou diluir ali, melhor um pouquinho. Então, beleza. Ela aparece muito também, viu? NH3. NH3 e NH4. E aparecer NH4 mais, né, na verdade. Porque a molécula está estabilizada, ela vai lá e ganha um hidrogênio. Vai um desmilei para mim, por gentileza. E aí? Mamãe mandou. Lei. Escolhe um aí, vamos. Do quarteto aí. Não, mas aumenta o volume aí, né, bro? A intensidade, fisicamente certo. Vou conversar um Narciso que é bom, né? Efervescência. Obrigado. Arthur. O que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte, ele comentou aqui sobre o Eno, o sorrisal, certo? Se a gente for olhar o pessoal componente de antiácido, a gente toma ele, né? Às vezes está com azia e tal. Beleza. Aí ele trouxe a equação para a gente e aí fala assim, qual a geometria e a polaridade das moléculas de óxido, do óxido ácido formado na reação efervescente? Vocês acreditam? Não sabem o que é óxido ainda. Sabe ou não? O que é um óxido? Eu não sei se vai ser comigo ou com o Murilo, onde vocês vão estudar, que é funções inorgânicas que a gente chama. A gente tem ácido, base, óxido e sal. São 4 tipos de funções inorgânicas que existem na nossa vida. Ácido a gente já tem noção, o limão, quando a gente come o limão e está com a boca machucada, que tem ar demais. Ele é um ácido. Beleza? Uma base, espero que você não experimente, é a soda cáustica lá de sua casa, lá, que usa para desentupir. O trem é brabo, né? Ela não é um ácido, viu? Mesmo a minha mãe ter me ensinado várias vezes, se eu chegar na casa dela e falar com ácido, eu vou concordar com ela, viu? Eu vou falar, realmente, é um ácido muito forte, mas não é, é uma base. Qual que é a diferença entre um ácido e uma base? O ácido tem um H de início, a base tem um OH no final. Ah, então a água é um ácido? Não, a água é uma exceção, ela não é ácido. Ela começa H2O. Mas o restante, igual a gente viu agora, HCl. HCl é um ácido. Ácido sulfúrico, que é brabo também, bastante conhecido. H2, começa com H, esse é o 4. Quando a gente fala de sal, a gente tem o sal de cozinha. É um tipo de sal. Você começar a malhar, você vai tomar um tipo de sal também, para ajudar a reter água entre os músculos. A gente produz, mas muito pouco, chama creatina. Creatina é um sal também, que é ruim para dissolver em água, enfim. E o óxido é um elemento químico formado por dois elementos só, a gente fala que ele é binário, e um deles tem que ser o oxigênio.
A água não é um óxido também, ela é uma exceção. A água não encaixa em nenhum desses padrões, viu? Nem ácido, nem base, nenhum. E aí o que acontece? Mas aí, você vai ver ela em alguns estudos como óxido, viu? De novo, o que é um óxido? É um elemento, uma molécula, na verdade, uma molécula, onde tem dois elementos participando. E um deles tem que ser oxigênio e o outro tem que ser um outro elemento diferente do oxigênio. E nesse caso eu tenho o CO2, que é um oxigênio e um carbono ligado a ele. Ele é um óxido. Aí ele fala assim, óxido ácido formado. Óxido ácido, depois vocês vão usar lá na frente. É porque o CO2, quando ele entra em contato com a água, ele vira um ácido chamado ácido carbônico. Sabe quando a galera reclama? Tipo assim, a gente libera muito CO2, está matando os peixes, que está poluindo. É porque quando a gotinha da água entra em contato com o CO2 na atmosfera, ela vira ácido carbônico, que gera a chuva ácida, que a gente é conhecido na cidade grande, e aumenta o número de pH, diminui o pH da água. O que é diminuir o pH da água? Deixa mais ácido a água. O peixe não quer nadar o peixe sente ruim em água ácida. Todos nós sentimos ruim, na verdade. Então a gente mata o peixe. A gente tira todo esse processo aí da vida dele. Então, nesse caso, ele está falando do CO2. De novo, um óxido é uma molécula onde só tem dois elementos químicos envolvendo. Onde um deles tem que ser o oxigênio e o outro tem que ser um elemento diferente. Que não seja um flúor, porque aí o flúor vai vencer e ele não vira um óxido. O óxido é porque o oxigênio puxa elétrons para ele. Beleza. Está falando do CO2. O CO2 é uma molécula. Qual é a geometria do CO2? Qual é a geometria do CO2? Está ali, ó. Linear. E qual é o tipo de geometria e polaridade? Ele está perdendo polaridade da molécula. Qual que é? Isso aí. Resposta certa. Letra A, né? O CO2 é uma molécula linear, porque o átomo central não tem pares de elétrons não ligantes para empurrar a ligação para baixo, e ela é uma molécula apolar. A molécula em si é apolar. Então a resposta certa é a letra A. 21. Assinale a alternativa que contém as respectivas geometrias e polaridade das espécies químicas abaixo. Beleza. SO2. Vai ser assim, ó. Cadê a tabela aí? Tá aí com a tabela fácil? Olha onde está o enxofre, por gentileza. Eu acho que está no grupo 17, mas está no 16, né? Isso, obrigado. Então tá certo. Não, falta mais dois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tá certo. Esse é o SO2. Esse aqui é o SO3. Essa a gente já conhece, agora essa a gente não conhece. Se a gente for reparar, tem uma diferença entre SO2 e SO3, somente que um tem um oxigênio a mais, só que quando a gente redesenha ela, tem geometria diferente. Na minha opinião, para vocês estudantes, minha opinião para vocês que é estudante, o que mataria essa questão de primeira análise é saber que o enxofre ele tem par de elétrons não ligantes. Só dois. A gente tem três aqui. Como eu tiro essa dúvida, professor? Sabendo ele na tabela periódica, qual é a posição dele. Porque o SO2 ele tem par de elétrons não ligantes, aí tem um BO. Aí tem um BOzinho aqui que é o quê? Se eu não lembro, a molécula fica desse jeito. Porque o par de elétron empurra a ligação para baixo. Negativo, negativo, repulsão.
Se eu não lembro que o enxofre tem. Aí ela ficaria linear e apolar. Ficaria desse jeito. Aí ficaria aqui, ó. Letra D. Mas como ele tem pares de elétrons não ligantes, o enxofre, ele empurra a ligação para baixo. Então ela é uma molécula angular e também polar. Porque quando eu pego aqui, ó, o que acontece? Se eu for olhar só a polaridade da ligação, os vetores estão assim, ó, se eu fosse puxar só para oxigênio. Lembrando, para ser apolar, os vetores têm que cancelar bonitinho, simetricamente, né? Um cancelaria o outro. Como eles estão tortos, não tem como cancelar. Então, eu vou sobrar algum Mi resultante, eu vou sobrar alguém puxando para um cantinho. Nesse caso, caracteriza a molécula como polar. Então, SO2, que é essa primeira, ela é polar. O SO3 é essa molécula aqui. E como ele quer saber de polaridade e geometria, a primeira a gente já sabe, é angular. E a segunda é geometria, só geometria. Qual que é a geometria da segunda? Está desenhada aí a molécula. Isso. Né? Tem tipo uma partezinha para cima. E aí, se eu for analisar o triângulo SO2 angular, polar, angular, polar, angular, polar. Piramidal, polar? Não. Trigonal plana, trigonal plana. Então aqui eu já mato, ela é apolar, certo? Porque os vetores vão estar puxando para um lado, a gente vai cancelar os Mi resultantes. Seria um vetor para cá, um vetor para cá, um vetor para cá. E aí acaba que se eu fosse fazer soma de vetores para todos os lados, eles iam se cancelar aqui também. Seria um Mi resultante para cá, um para cá, cadê o outro, meu Deus? Um para cá. Então acaba que a gente... E também outra coisa, não deixa pares de elétron não ligante no enxofre, para ajudar a puxar e gerar uma polaridade na molécula. Lembrando que polaridade está associado com essa tendência de eu estar puxando elétrons para um lado só. A molécula da água eu já sei que é angular polar. E aí agora você tem que saber do H2Be, que é o berílio. O berílio, olha aí para mim onde ele está. Se eu não me engano, o berílio está no grupo 13 ou 14. Posso estar errado aí também. Ah, no 2, é mesmo. Meu Deus. Quem é do grupo 2 é alcalino terroso. Alcalino terroso tem tendência a ser 2 mais, por causa do finalzinho lá, lembra? É CO2, termina em S2. Então, o berílio, o que ele vai fazer? Ele vai fazer, como ele é CO2, tem 2 elétrons na camada de valência. Então, ele vai fazer uma ligação com hidrogênio de um lado e hidrogênio do outro. E aí, o que a gente tem? Uma molécula linear, ele não tem elétrons não ligantes, que só termina com 2, e os 2 que ele termina, ele faz ligação. Então, não empurra a molécula para baixo. Então, ela é linear e apolar ainda. Beleza? Porque não tem diferença. Aqui, na verdade, não tem nem diferença densidade de eletrão para nenhum lado. O berílio é ruim para puxar e o hidrogênio também. Mas mesmo se eu falasse que o berílio é melhor, posso caracterizar assim, para ele ser um átomo maior que o hidrogênio, esse vetor cancelaria com esse. Então, eu tenho uma molécula linear e apolar ainda. Então, essa aqui para a gente é a resposta certa. Angular, polar, trigonal, plana, apolar, angular, polar, linear, polar. Questions? E para a gente finalizar, 22. As espécies CO2, NO2, SO2 são gases em condições normais de temperatura e de pressão. Quando eu falo normais de temperatura, 25 graus Celsius na ciência. Pressão é 1 atm, nível do mar. Assinale as alternativas corretas em relação às 3 espécies químicas. Elas são espécies químicas moleculares. Você sabe o que é uma molécula química molecular? Sabe não? Molecular ela tem que ter uma característica que faz uma ligação covalente. Todas elas, se a gente for olhar, vai ser isso. Eles vão ter um compartilhamento de elétrons. Não tem um que doa e um que recebe. Beleza?
Então, todas elas fazem ligação covalente. O carbono, principalmente, porque faz parte de ligação, tem que compartilhar. O nitrogênio também ele compartilha com o hidrogênio. Ninguém vai doar para ninguém, porque os dois são muito eletronegativos. O SO2 também. Eles vão compartilhar elétrons de ligação covalente. Então, é por isso que eles são moleculares. Iônico já é diferente. Iônico seria um doa e um recebe, outros detalhezinhos. Então, ela é molecular por causa disso. Elas são espécies químicas polares. E aí? As três, ele está falando das três, né? Com relação às três espécies. Elas são espécies químicas polares? O CO2 é polar? Não, então a 2 está errada. Certo? Apenas uma delas possui uma geometria molecular linear. E aí? O SO2, ela é angular, a gente acabou de ver. O CO2, ela é linear, igual está pedindo aqui. E o N2, professor? O N2, ele é assim, ó, N. Porque sobra pares de elétron, na verdade sobra só um só. Um par de elétron ali não ligante em cima. Então ele empurra essa ligação. Apenas uma das espécies possui geometria molecular linear, apenas uma, que é o CO2. Então essa afirmativa está certa também. 1, 4 está certo. 8, pelo menos uma delas possui geometria molecular trigonal plana. E aí? Trigonal plana é o que, professor? Um átomo central, uma aqui. Seria um Y esse aqui, meu Deus. E outra aqui em cima. Se eu for analisar, nenhuma delas tem o elemento central e 3 elementos ligados ao elemento central. Não tem. Todas elas é o elemento, o outro elemento 2, tipo CO2, NO2, SO2. Não gera geometria trigonal plana, igual a gente viu no SO3. Então a questão 8 é errada também. E a 16? Apenas uma delas possui um par de elétrons não ligantes no átomo central. O nitrogênio sobra só um, que a gente viu aqui, porque ele tem 5, 1, 2, 3, 4, 5. Agora o SO2, ele sobra um par de elétrons ligantes. Então a 16 está certa também. Beleza? Porque perguntou para menos, apenas uma delas possui um par de elétrons não ligantes, então o par de elétrons está no SO2. Então seria 1, 4 e 16, 21 pontos. Falou, valeu, obrigado. Então é isso. Segunda-feira, primeira coisa que nós vamos fazer é a aula da Maria Clara. Maria Clara e JP. Se você até escrevi nos comentários.